Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar uma atualizada aí no Boletim Focus, que eu ainda não tinha falado para vocês, mas o leilão que aconteceu aí na terça-feira, 14 de abril, né? E o DI Futuro, né? Do jeito que ele tá andando aí, principalmente depois do meu vídeo de segunda-feira, tá? Em que eu alerto ali para uma possibilidade aí de ganho na marcação a mercado no Tesouro Direto para entrar agora. É, pelo andar da carruagem, esse meu vídeo de segunda-feira pode perder a validade em pouco tempo. Já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Bom, vamos lá então para o Boletim Focus. Boletim Focus, gente, olha aí, ó. Prevendo inflação abaixo de 2,5% em 2020. Se isso realmente acontecer, gente, vai ser a menor inflação do Plano Real. Eu acho que é a maior inflação uh, desde Pedro Álvares Cabral nesse país, né? Porque realmente 2,35 é um dado aí muito forte, né? Claro que a gente tem um contexto de crise, uma crise muito atípica, né, do mercado financeiro, motivada por uma questão de saúde pública. Então, realmente é um momento ímpar mesmo, é um momento muito ímpar, né? A retração do PIB no Brasil já tem agência internacional falando em 6%, né? Alguns alarmistas falando em 20% negativo. Eu tô mais com o dado do Boletim Foco, certo? Eu achei que a nível de 2%, talvez um pouco mais, eu acho que é uma coisa bem razoável a se esperar, porque o pessoal mais alarmista está se esquecendo de que depois que as medidas contra o vírus caírem, né, quando a epidemia tiver efetivamente sob controle, vai haver uma demanda aí por produtos, por comércio, por tudo, certo? E vai dar uma recuperada. Então o pessoal está meio que esquecendo isso, né? Taxa de câmbio um pouquinho mais alta. E sobre o movimento da Selic, pessoal, olha que interessante, tá? Então tá mantendo para 3,25 este ano, tá? Mas olha aqui, gente, para 2021 sobe para quanto? 4,5, caindo continuamente a previsão de alta para o ano de 2021 e no ano de 2022, em que teremos eleição majoritária, 6%, quer dizer, já um nível inferior, pessoal, olhem isso, inferior à taxa Selic que estava no começo de 2019, que era 6,5. Então, quer dizer, isso aqui para 2022, a previsão do Focus para 2022 é realmente algo fantástico. Então, aquele pessoal que gosta de tocar o pânico nos investidores do Tesouro Direto, ignorem, gente, ignorem. Que eles gostam de falar que a taxa Selic vai para 8%, para 10%. Vejam que a quantidade de comentários nesse sentido caiu muito nos últimos dias. Porque eles não têm mais coragem de falar tamanha asneira, certo? Então tá aqui. Estão aqui os números, né? A Selic não vai subir mais do que isso. Tá bem claro e tá bem embasado, né? É só a gente analisar todo o contexto econômico que fica fácil de entender o porquê os números estarem tão baixos assim. Bom, por que a minha... Bom, segunda-feira eu fiz um vídeo, acho que muito importante, mas muito importante para o momento atual do investimento no Tesouro Direto, com toda a crise que houve, toda a alta das taxas. E olha aí o que aconteceu com o DI Futuro, gente. Na terça-feira só caiu. Já começou abaixo de 7,5 e acabou em 7,18. DI Futuro para 2027, tá? É o que eu mais acompanho. Você pode usar o 25, pode usar o 29, tá? O 27 é a minha preferência pessoal, tá? É só por isso. Só porque é a minha preferência pessoal. Então, vejam essa queda já refletindo aqui no Tesouro, o que a gente observa? O pré-23 abaixo de 5%, e isso aqui realmente é um dado que até me choca. Eu fico até chocado de ver esse pré-23 abaixo de 5%, na circunstância que a gente está, né, com todo o estresse que a gente está vivendo,
uma taxa tão baixa, e isso aqui não é o... Antes que o pessoal mais desavisado venha querer dizer que é o que é o governo que determina, não, isso aqui é taxa de mercado, pessoal, isso aqui é taxa de mercado, o governo não impõe essas taxas, tá? Essas taxas são taxas de mercado, tá? Então vejam aqui, o IPCA 26 com o IPCA mais 3,32, quer dizer, menos de 3,5% já, quem diria, né? Uns dias atrás isso aqui estava em 4%, e os IPCAs longos em 4,5%. Ainda tem espaço para aquele vídeo de segunda-feira que eu falei? Tem, claro que tem, para ganho na marcação do mercado. Só que por que eu receio que esteja perdendo a validade em seguida? Porque o mercado, gente, o mercado assim, ó, vocês sabem que o mercado não é sempre eficiente, tá? E muito menos racional. Tem momentos em que o mercado fica completamente imprevisível, né? E as reações são muito fortes. Então, eu vejo isso aqui como uma reação muito forte, muito desproporcional. Já está precificando aí uma boa recuperação. Só que a gente não viu nada ainda. Aliás, a gente ainda está em quarentena, né? Então, isso aqui já é precificação de curva de melhora de tudo, certo? Então, acho que a gente tem que ir devagar, principalmente o pré-23 a menos de 5%, né? Realmente é um dado assim incrível, o pré-26 a menos de 7%. Então, olha aí, gente, quem tem aí os papéis, quem conseguiu ter a disciplina, a força de vontade de segurar os papéis, olha aí, ó, as taxas estão gradativamente voltando para os níveis, né? Nos pré-fixados primeiro, mas depois vai voltar para os IPCAs também, certo? Então, assim, ó, o que eu vejo? Eu vejo que o mercado está precificando já uma recuperação pós-crise do Covid-19. Tá? Essa é a leitura que eu estou fazendo. Inclusive, eu não esperava, vou ser bem franco com vocês, eu não esperava ver um DI futuro para 2027 abaixo de 7,5 antes de serem determinado o final das quarentenas. Tá? Eu não esperava isso aqui. E está acontecendo aí na nossa cara, certo? Então, é realmente uma precificação já do cenário saindo da crise, tá? Saindo da quarentena, saindo da crise. Então, gente, aquela recuperação em V das taxas pode acontecer, tá? Que eu falei no vídeo de segunda-feira. Aquilo pode acontecer. Só que não representa uma recuperação em V das condições econômicas, certo? Então, o que pode acontecer tentando fazer um exercício de futurologia aqui para a audiência do canal? O que pode acontecer, meus prezados, é o seguinte: vamos supor que os casos a nível mundial, né, casos de coronavírus, óbitos, enfim, coisas tristes, coisas terríveis, comecem a ficar cada vez menores, certo? Os países na Europa começam a relaxar as medidas de quarentena. Na Itália já começou a acontecer. Nova York já está começando a pensar em sair da quarentena, né? Então, daqui a pouco isso vem para o Brasil também. Começam a pensar em sair, né? Então, começa toda essa onda positiva para a economia voltar a girar. E aí, daqui a pouco vem o baque, né, do desequilíbrio fiscal, né, que a gente está vivendo aí em função de todo esse problema. Então, pode ser que a volatilidade retorne, tá? Então, isso pode acontecer em dois momentos. Quais momentos? O primeiro, recuperação da crise da questão da saúde. Resolveu a primeira onda do problema, certo? Saúde volta ao normal, as pessoas voltam a transitar, a economia volta a girar. E aí as taxas vão dar uma queda boa, vão cair para 4%, vamos dizer, nos IPCAs longos. E aí vai vir o baque, né? Ato contínuo a isso vai vir o baque da questão fiscal. Isso pode ou não acontecer, certo? O que poderia fazer com que o baque fiscal não seja tão pesado? Seja o movimento de aquecimento na economia. Se a economia aquecer de uma maneira boa, que comece a não prejudicar mais tanto o nível de desemprego, o mercado pode reagir bem e pode
entender que assim, não, esse rombo fiscal vai ficar restrito realmente apenas a 2020, a dívida pública interna vai aumentar, mas isso o país vai ter condições de honrar, vai ter condições de pagar, e as taxas poderiam continuar baixas. Poderiam cair e continuar baixas. Ou não, ou se não vier uma recuperação, esses empregos perdidos não forem retomados com algum período aí de poucos meses, não houver essa retomada e a coisa continuar a passo de tartaruga, como a economia brasileira vinha se recuperando a passos muito lentos, aí pode haver uma segunda onda de estresse e as taxas voltarem a subir. Mas aí, gente, aí cabe o seguinte, né? Como eu já falei em outros vídeos, poxa, a gente passou por um estresse intenso, tá passando. E as taxas nos IPCAs longos não superaram 5%. Superaram por um momento, acho que foram 3 minutos, no dia 12 de março de 2020. O IPCA 55 chegou a ser negociado a 5,17, algo assim, por 3 minutos. Quando as pessoas estavam pensando em ligar o home broker para comprar, o Tesouro fechou de novo. Então tem aquele registro lá. Por breves instantes ficou naquela taxa, mas assim, de negociação aberta, não ficou 5%. Não ficou em 5%. Então, quer dizer, se as taxas continuarem nesse movimento de queda, continuarem mostrando aí um otimismo do mercado com relação aos movimentos futuros, e depois vier uma segunda onda derrubando tudo de novo, derrubando os PUs, aumentando as taxas, eu não vejo como elas possam voltar para 5%. Até porque todos esses dados que nós estamos falando agora, rombo de 500 bilhões no orçamento, plano Mansueto, todas essas questões já são de amplo conhecimento do mercado. Essas cartas já estão na mesa, gente. Já estão na mesa, o mercado já sabe disso. E ninguém que está no mercado é bobo, tá? Então assim, esses dados já são conhecidos. Então eu acho que a gente não precisa temê-los tanto, certo? Eu acho que o que vai determinar muito mais como essas taxas ficarão no futuro é o andamento da recuperação do Brasil pós-resolução do problema de saúde, pós-saída da quarentena. Ali eu acho que vai ter muita coisa que a gente vai ter que olhar com atenção, tá? E agora, gente, vamos comentar para vocês um pouquinho do leilão que aconteceu na terça-feira. E olha aí, o Tesouro Nacional foi um pouco mais tímido, né? Colocou só 300 mil papéis. Qual é o leilão? Leilão de NTNB, Tesouro IPCA+, com juros semestrais, tá? Não existe leilão de NTNB principal. O NTNB principal é um privilégio para o Tesouro Direto, certo? Então, gente, olha aqui, ó. Para 2025, o Tesouro ofertou 300 mil papéis na volta 1 e na volta 2, que é para as instituições dealers, formadoras de mercado secundário. Tem aí naipes muito grandes, tá? Depois tem que olhar lá quem compõe, mas tem Banco do Brasil, tem Itaú, tem BTG, a coisa é grande mesmo, tá? Então volta 1 e volta 2. Vejam que na volta 2 vendeu tudo, ó. Dos 54.500 papéis, só venderam 5 menos, tá? E vendeu mais de 90% na volta 1. De qual prazo? 2025. Ou seja, muito parecido, 1 ano e 3 meses só de diferença para o nosso IPCA 26. E qual taxa? Qual taxa, gente? Olha aqui, ó. 2,9%. Abaixo de 3% para 5 anos. Tá? E o volume vendeu 1 bilhão só nesse papel, na volta 1. 1 bilhão de reais, certo? Movimento normal de leilão, como a gente está acostumado a cobrir. Leilão de NTNB, é isso que vende, tá? O total aqui dá 1 bilhão e 600 milhões de reais, tá? E vamos comparar com a taxa do IPCA 26. O IPCA 26 que tem 1 ano e 3 meses a mais que esse Tesouro IPCA aqui 2025, que não existe para nós, só existe para as instituições, 2,9 para eles, e o nosso 1 ano e 3 meses com mais prazo, 3,32. Olha, gente, para 1 ano e 3 meses, você ter 0,42 a mais que o título negociado pelos tubarões, na minha visão, é um baita presente. É um baita presente.
a taxa é boa. Só que é aquilo, a pessoa tem que entrar e tem que ficar. Tem que ficar no papel, mas a taxa é boa, a taxa está melhor, está muito melhor do que o que foi oferecido para os bancos, certo? Então, gente, o Tesouro Direto, não adianta, eu sou muito suspeito para falar, mas o Tesouro Direto, além de ser o investimento mais seguro do Brasil, para a pessoa física ele está muito, mas muito interessante agora, mas muito mesmo, tá? 0,40 a mais. Não tem o que argumentar, né? Contra números não há argumentos. Tá melhor, tá muito melhor para nós. Quanto aos... Aí já quando vai alongando o prazo, vamos ver aqui, ó, o de 2030 tá com taxa de 3,8 lá para os tubarões e para nós 3,75, aí 0,05 menos. Tá? Mas isso é oscilação de mercado. Isso aqui ocorreu ao meio-dia, né? Esse aqui eu tô com horário de fechamento das 3h20. O 2040, 4,46 para os tubarões, 4,42 para nós. E o 55, 4,65 e para nós 4,60. Mesmo assim, taxas ainda muito boas. É que aqui o que aconteceu? Aqui o movimento, o que traduz isso aqui das 3h30 da tarde? É que olha aqui, ó, do meio-dia, a hora em que aconteceu o leilão, até às 3 da tarde, ó, houve uma queda. Tá vendo aqui ó, o nível que estava a taxa, por nível que está aqui, e até o final do dia caiu mais ainda. Né? Então isso vai aparecer, tá? Então ensaia-se uma recuperação até em V nas taxas. Não quer dizer, torna a frisar, não quer dizer que a recuperação econômica vai se dar da mesma forma. E aí nós podemos ter um estresse futuro, tá? Não estou dizendo para ninguém especular, para entrar agora, sair depois entrar de novo, porque isso é imprevisível. Isso é correr risco desnecessário na nossa visão. Mas na nossa visão, que essas taxas aqui estão muito boas e elas vão dar um ganho na marcação a mercado. Em algum momento vão dar. Só que a gente não tem como adivinhar o momento que isso vai acontecer. Mas que esses números vão cair. Eu não tenho dúvida disso, tá? Gravar para vocês, já que o pré-23 está abaixo de 5%, eu não imaginava isso. Gravar para vocês que o DI Futuro 27 estaria abaixo de 7,5%, ainda em quarentena, eu não imaginava isso, certo? Bom, resumindo aí o vídeo, acho que o PIB cai nessa margem aqui, a Selic vai cair para 3%, eu acho que vai demorar um pouquinho ainda para o mercado firmar bem o número, mas isso aqui vai aparecer nas próximas semanas, 3% aqui, certo? E talvez até a futura alta fique menor ainda. A depender do juro americano, se o juro americano, como o Federal Reserve já sinalizou, vai ficar em 0% por algum tempo, permite que, se for necessário algum ajuste futuro na Selic devido a altas de inflação, esse ajuste seja muito suave, como está previsto aqui para 21 e 22, mas pode ser menor ainda. Então, pessoal, acho que no momento aí de tanto estresse, tanto vendaval, tanta notícia ruim acontecendo, né, eu acho que esses números aqui nos dão, pelo menos nos investimentos, uma tranquilidade, certo? E repetindo o mantra do canal, não realize prejuízo no Tesouro Direto. Olha aí, ó, quem se precipitou, vendeu pré-23, vendeu IPCA longo, olha aí, ó, tá voltando, gente, tá voltando, é só ter paciência que isso aqui vai voltar a ficar com números muito atrativos para realizar um bom lucro na marcação a mercado ou para manter ao longo do tempo, que é a melhor alternativa na nossa visão. É isso aí, meus prezados. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.